Olá, gente boa, eu sou Rafael Bittencourt e você é muito bem-vindo ao meu canal. Hoje eu quero falar de algumas coisas muito importantes com você. Quero falar do que está acontecendo com o Trump, com o presidente Trump, como ele tem sido cerceado e bloqueado no Twitter e como ele está reagindo, como que o Facebook reagiu, como que o dono do Twitter, o CEO do Twitter reagiu, e aqui no Brasil isso já aconteceu há um tempo atrás. Eu vou falar dessas coisas, mas fica comigo até o final porque esse vídeo é muito interessante. Eu quero contar com o seu apoio agora para essa plataforma aqui ranquear esse vídeo. Por favor, deixa teu like, se não é inscrito, se inscreve ainda, porque esse vídeo tem que ser ranqueado e alcançar outras pessoas, beleza? Então, deixa aqui o seu like e se inscreve se não se inscreveu ainda. Muito obrigado, eu te agradeço de coração. Então é o seguinte, eu vou falar primeiro do presidente Donald, eu vou falar do que está acontecendo lá nos Estados Unidos, de como a base da democracia é a liberdade de imprensa. Ponto fundamental. Aqui no Brasil, a gente não vive um processo democrático há muito tempo, desde que essa imprensa brasileira serve aos interesses dessa cleptocracia, ela é um instrumento dessa cleptocracia. A gente não consegue viver uma democracia, porque parte fundamental do processo democrático é o acesso à livre informação, é acesso à informação verdadeira. Isso não acontece no Brasil, infelizmente, mas esse não é o foco aqui agora. Então, no final do vídeo, eu vou falar da questão nacional, do presidente, eu vou falar do pedido de prisão de humorista. No final, eu falo do caso Brasil, do que está acontecendo aqui no Brasil. Cara, você vai se impressionar, beleza? Como a lei, como a Constituição, a Carta Magna do Brasil está sendo rasgada pelo STF. Mas fica aí comigo até o final, ok? Vamos falar então do caso internacional. Só para você se inteirar do que está acontecendo com o presidente Donald, é que ele vem tweetando e usando o Twitter, já que ele, como conservador, assim como eu, a gente não pode usar abertamente as mídias sociais, porque senão a gente é cerceado, não adianta. Então, ele usou o Twitter como ninguém, né? Ele usou as mídias digitais como ninguém. Inclusive, ele inaugurou uma nova fase de comunicação dos governantes e presidentes usando as mídias sociais. Porque os governantes e presidentes, a maioria com o rabinho preso, não colocava a cara nas mídias sociais para não tomar pancada. Ele não. Eu tenho muitas coisas contra ele. Se você me segue aqui no meu canal, quando eu tenho que falar do Donald, eu falo. Não tem jeito. Quando eu tenho que criticar, eu critico. Mas nesse aspecto, eu tenho que bater palma para ele, eu tenho as minhas reservas, tá? E eu não escondo para ninguém das minhas reservas contra ele, mas ele é conservador, eu sou conservador também. E eu sei que o mundo, os esquerdopatas do Brasil, eu não estou falando que é esquerda porque tem uma orientação mais à esquerda, eu estou falando dos esquerdopatas, eu estou falando dos insanos. Essa galera é regida por uma potestade que odeia, eles odeiam o nosso modelo de liberdade, que é o nosso modelo judaico-cristão. Eles odeiam o modelo cristão de vida, os valores cristãos. Eles odeiam. Então esses caras são regidos por uma potestade, ok? Mas eu vou falar dele já já. Mas aí o Donald, ele começou a soltar alguns tweets fazendo comunicação com os governadores, com alguns estados. Inclusive tem alguns estados sofrendo uma crise seríssima, né? Um estado específico lá dos Estados Unidos sofrendo uma crise seríssima de vandalismo, de ataques por causa da questão racial. E vou fazer um vídeo aqui sobre isso, a questão racial nos Estados Unidos, que é fortíssima, que está totalmente ligada aqui no Brasil também. Mas os Estados Unidos está sofrendo com isso e ele fez um tweet mais recente falando sobre algumas pessoas tentando vandalizar, e ele mandou uma mensagem no tweet para o governador dizendo: se eles forem vandalizar, pode se preparar que a gente vai pegar em armas. Ele é bocudo e ele fala, não tem jeito, ele fala mesmo, abre a boca e fala. E aí o Twitter colocou, eu vou colocar a imagem aqui para você, tá? O Twitter colocou lá uma necessidade de verificação. Assim, ó, basicamente tem que verificar essa fonte. Essa fonte carece de mais informações. Basicamente é fato ou fake. Não disse que era fake, mas não disse que era fato. Mas isso não é a primeira vez, não é a primeira, nem segunda, nem terceira vez que o Twitter vem limitando o alcance, excluindo e bloqueando algumas coisas do presidente dos Estados Unidos. E aí eu vou colocar para você aqui alguns tweets e você vai ver como ele está falando com essa questão, como que o dono está falando dessa questão. O que está acontecendo então? Basicamente para você entender todo essa história e você se inteirar e conseguir também construir sua linha de raciocínio e seu senso crítico sobre isso, sua opinião crítica sobre isso. Então ele vem postando algumas coisas e o Twitter vem bloqueando algumas coisas, ou colocando um selo de isso daí não é verdade, isso tem que se verificar a fonte, não foi confirmada a fonte.
Então o que acontece? Por que essas empresas do Vale do Silício odeiam tanto, essas empresas globalistas odeiam tanto essas empresas que servem a nova ordem? Mas para você não achar que eu sou um radical, extremista, que tudo é nova ordem, eu quero que você faça uma coisa então, amigo. Eu lancei aqui um vídeo, que é uma série, tá no seu segundo episódio, que é Sociedades Secretas Nova Ordem. E o segundo episódio foi sobre uma sociedade secreta, que eu não posso falar o nome, né? The Builder. E aí você consegue assistir toda lá. Procura lá, é o segundo episódio. Eu escrevo lá o nome dessa sociedade secreta. Veja quem faz parte dessa sociedade secreta, o dono do Google, que é dono dessa plataforma aqui, que é dono de muita coisa, tá, amigo? Então faz uma coisa e você vai perceber que eles estão interligados. E essa galera do Vale do Silício, Facebook, Twitter, Instagram, tudo faz parte desse time. E eles odeiam os conservadores. Eles odeiam pessoas que têm opiniões, assim como eu e talvez você. Aí o que acontece? Essas empresas se apoiam, se amparam nos pilares da primeira emenda. A primeira emenda dos Estados Unidos diz o seguinte, são 6 pontos fundamentais da primeira emenda. Primeiro, o Estado tem que ser laico, não pode mais ter vínculo de Estado política com religião, ok? O Estado tem que ser laico. Segundo, as pessoas têm que ter liberdade de culto, liberdade religiosa. Você adora quem você quiser e presta culto do jeito que você quiser e o Estado não pode interferir nisso. Segundo ponto fundamental. Terceiro, as pessoas têm liberdade de expressão. Todo norte-americano tem liberdade de expressão. Quarto, liberdade de imprensa. Quinto, liberdade de associação pacífica. Sexto ponto fundamental e último da primeira emenda, basicamente, qualquer cidadão americano tem o livre direito de cobrar os seus governantes. Então, basicamente, esses 6 pontos. Aí o que acontece? Essas empresas do Vale do Silício, essas empresas globalistas, elas se fundamentam na liberdade de expressão e na liberdade de imprensa, nesses 2 pontos. Então elas estão amparadas. A lei de telecomunicações, que está presente na Constituição americana, ela teve um aditivo em 1996 para a chamada Lei da Decência das Comunicações, tratando-se das mídias sociais, dos aplicativos de mídias sociais, tratando de Twitter, Facebook e por aí vai. Então, basicamente, essa lei, que foi uma adição da Lei de Telecomunicações, protege esses aplicativos de mídias sociais de não sofrerem processos e litígios. Então essa lei, basicamente, esse aditivo da lei, ele protege esses aplicativos de mídias sociais de não sofrerem processo. Então eles, amparados na primeira emenda e amparados nesse aditivo da lei de 1996, que é a Lei 230 das telecomunicações da Constituição norte-americana, que protege esses aplicativos basicamente de sofrerem processos, né? De serem processados por alguma informação que algum usuário subiu ou botou alguma informação, impede essas empresas de serem processadas, resguarda essas empresas. Em 2018, o dono do Twitter deu uma entrevista e ele disse que as pessoas, os funcionários do Twitter são voltados para a esquerda. Eles não gostam dos conservadores. E os conservadores que trabalham isso são palavras do CEO do Twitter. E os conservadores que trabalham no Twitter se sentem coagidos e pressionados. Então, palavras do CEO do Twitter. O Twitter é da esquerda. Aí, o Donald vem tweetando algumas coisas e vem dizendo: essa plataforma restringe, limita, apaga, exclui, põe tarja em cima, põe necessidade de verificação para todo conservador. Aí, de repente, alguém tá me assistindo agora, fala assim: não, mas isso acontece com os esquerdistas também, acontece com o pessoal da esquerda, ou nos Estados Unidos acontece com os democratas. Não é verdade. Não é verdade. Todo conservador... Os youtubers agora que estão me assistindo, por favor, comentam aqui se você é youtuber e você toca em alguma questão delicada de cunho político ou desse tipo, ou ideológico, se você faz uma crítica ao status quo, se você faz uma crítica social, se você faz uma crítica ao STF, se você faz uma crítica a algum país lá do Xing Ling, você é cerceado ou não é? O seu vídeo tem um alcance reduzido ou não é? O seu vídeo é tirada a remuneração dele ou não é? Tem canal aqui com mais de 1 milhão de seguidores que tanto bater em Nova Ordem, tomou strike, perdeu o canal. É verdade ou não é? Comenta aqui embaixo pra mim. Gente, é o seguinte, o presidente do Donald, ele postou um tweet ontem dizendo o seguinte: nós vamos rever essa lei
esse aditivo da Lei 230, da decência das comunicações, que protegia os aplicativos de mídia digital. O que ele está dizendo? Nós vamos rever essa proteção que vocês têm. Aí, imediatamente, o CEO do Twitter, o CEO do Facebook, essa galera começou a ficar igual Siri na lata, dizendo que isso é um ataque à liberdade de expressão, é um ataque à primeira emenda, é um ataque à liberdade. Mas eles têm o direito de cercear, bloquear, restringir, derrubar canal, fazer o que for, e a gente não pode se expressar. Por que eu quis gravar esse vídeo? Há 40 dias eu estou gravando vídeo falando de coisas importantíssimas. Olha, eu sou cristão, sou conservador, sou cristão, e há muito tempo eu rodo o Brasil cantando, mas minha formação é de geografia e com especialização em geopolítica. Então eu evitei falar dessas coisas que eu sempre vi. Mas chega uma hora que é impossível você ficar de boca fechada. E aí eu comecei a colocar os dados, os fatos, mostrar, dar o meu ponto de vista e dar a minha opinião. Eu vi vídeo aqui meu cerceado, eu tendo que cortar palavras, eu tendo que botar escrito, não podia falar. E é claro que essa plataforma aqui, Twitter, Instagram, Facebook, ou são feitos para te bestializar, e se você não ficar bestializado, The Walking Dead cultural, se você não ficar bestializado e você decidir se posicionar e se posicionar contra eles, se você falar dos valores judaico-cristãos, que são valores que vêm de Deus, porque eles falam de liberdade, mas a liberdade que eles pregam é liberdade sem Deus. Mas esquece isso, vou te falar como cidadão. Eles têm o direito de usar a lei para protegê-los, e nós não podemos usar a Constituição, os princípios da Carta Magna Brasileira para nos proteger. Não podemos. Agora, você que ficou até o final, me deixa te falar do Brasil. Olha o que diz o artigo 220 da Constituição Brasileira. A Carta Magna Brasileira diz o seguinte: a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição. Isso está na Carta Magna, está na Constituição, mas é mentira. A gente não pode se expressar nesse país. E se você se expressar, você tem um monte de adjetivos em cima de você. Mas peraí, fica aí, vamos continuar. Olha aqui, o inciso 1º. Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação. Inciso 2º. É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. E o que está acontecendo aqui no Brasil? Vá você se expressar. Vai lá, eu estou provando a pele. Então está acontecendo esse processo aí das fake news, etc. Que a justiça investigue, que a justiça puna quem tem que punir, processe quem tem que processar. Agora, você mandar prender pessoas, você mandar prender um artista, ou você fazer busca e apreensão em celular de pessoas que se expressam e dão suas opiniões nas mídias sociais, gente, aí é brincadeira. Aí o que está acontecendo? Vai o Supremo, o STF, e manda fazer busca e apreensão na casa de um artista, na casa de pessoas que são conservadores e expressam a sua opinião, com humor ou não, dando a sua opinião. O STF está rasgando a Constituição, está rasgando a Carta Magna, porque não é atribuição do STF exercer poder de polícia, exercer poder do Ministério Público e ainda julgar, convergindo todas as atribuições sobre ele. Tá rasgando a Carta Magna. Gente, olha só, aqui eu tô falando sobre o que é vital para mim, para você. Mesmo que você não seja cristão, mesmo que você não goste dos valores judaico-cristãos, mas você respeita a opinião do outro. E quando você quiser dar a sua opinião, você tem que pensar que do outro lado, quem tem uma opinião oposta à sua, também tem que ser respeitado. Nesse canal, eu prezo por isso. Eu procuro sempre tratar de modo equilibrado as questões. Mas aí o que acontece? Se você tem uma memória boa, o antagonista e a Cruzoé no ano passado sofreram com isso também. Ou você tem memória fraca. E tem outras mais para trás que eu não quis buscar. Mas olha esse print aí, ó. A Cruzoé sofreu no ano passado. Por quê? Ela colocou uma matéria no ar diante da delação do senhor Marcelo Odebrecht. O senhor Marcelo Odebrecht, em todo aquele escândalo, e que parte dele foi boi de piranha, mas todo aquele escândalo, o Marcelo Odebrecht soltou a informação de que o senhor ministro Toffoli tinha um codinome na delação, no livrinho, lá do Odebrecht, né? Era um amigo do amigo de meu pai. E a revista Cruzoé disse
que esse codinome se referia a Toffoli, né, o ministro. E aí o senhor ministro do Supremo, que é o ministro do Temer, que foi colocado lá pelo Temer, tinha que colocar aquele barulho, o senhor ministro Alexandre de Moraes, que inclusive atende muito bem aos pedidos de Dória, aos pedidos de Witzel e aí por aí vai, o ministro Alexandre de Moraes, no ano passado, mandou tirar do ar a matéria do Cruzoé e a matéria do antagonista que ligava o Toffoli à delação do Marcelo Odebrecht. Então assim, gente, muito mais do que o seu posicionamento político no centro, à esquerda ou à direita, está o fato de que no Brasil a lei não é respeitada. No Brasil a Constituição não é respeitada. A Constituição diz que eu tenho liberdade de opinião e de expressão. Isso é lei. Artigo 220 da Constituição Federal. Mas quando eles querem, eles rasgam e se emparelham com essa galera do Vale do Silício, essa galera globalista que serve à nova ordem, porque fazem parte desses grupos, e você pensa que eles não dominam o Brasil, você pensa que eles não têm interesse e controlam aqui no Brasil, você está muito enganado. Eu repito para você, porque eles odeiam os valores que eu e você defendemos. É porque eles pregam uma liberdade, não é uma liberdade que a gente imagina. Eu não estou defendendo nem presidente A, nem presidente B, nem presidente C. Eu estou defendendo o direito de todo cidadão, de qualquer pessoa, se expressar livremente. Lá, nos Estados Unidos, eles têm um amparo de uma lei que o presidente já bateu para cima, chamou para guerra e disse que vai reeditar esse artigo, que vai reeditar isso. E agora eles estão desesperados. Aqui no Brasil, eles também são amparados por lei, só que eles estão emparelhados. Infelizmente, para lutar contra isso é muito difícil. Eu não posso nem falar muita coisa aqui, que eu não tenho advogado, entende? Então não posso falar muita coisa aqui. Mas fato é, o meu direito de expressão, ele é completamente limitado aqui. E o seu também. Então eu queria fazer esse vídeo para deixar clara a minha indignação contra tudo isso. Mas eu citei lei. Eu falei para você, lei. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e peço a você que espalhe essa informação. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau.